Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, muito boa noite a todos. Eu quero retomar a fala do vereador Arthur sobre o imposto do ITBI, que o prefeito, então, discutiu aqui, trouxe a sua equipe técnica. Realmente, eu disse naquela oportunidade também que sou contrário ao aumento de impostos na cidade de Campinas. E também vou assinar a emenda, embora quando a minha parte não foi referente à emenda, obviamente que isso não ia partir nunca do governo, porque ele está propondo o aumento de imposto. Mas há alguns erros técnicos, e naquela oportunidade Vossa Excelência solicitou que eles fizessem essa mudança de alguns erros técnicos. Eu também pedi para ser feita essa correção, e, pelo menos até o presente momento, a informação que eu tenho é que não foram efetuadas essas correções. Então, nós vamos estar verificando novamente o projeto e vamos solicitar via emenda, uma vez que, como são erros técnicos, eu entendi que talvez não fosse necessário por emendas, né? Muito bem. Pois não, vereador Arthur. Não, eu quero só pedir uma parte, obrigado pela parte, dizer o seguinte: eu voto contra o projeto. Porém, se o projeto for aprovado em primeira votação nessa casa, apesar das nossas argumentações de que não cabe mais majoração de imposto em Campinas, aliás, não cabe mais para a sociedade no Brasil se pensar em aumentar a alíquota de imposto ou de... Quer dizer, nós estamos indo na contramão do que o Brasil está fazendo, que a União está fazendo, que os estados estão fazendo, que é abaixar a alíquota de ICMS, abaixar a alíquota da linha branca, abaixar a alíquota, enfim. E a União precisa fazer muito mais isso. Agora, caso não consiga, né, para a alíquota se manter em 1,5%, apresentar essa emenda para quê? Aquele cidadão que toma um financiamento, professor Alberto, da Caixa Econômica Federal, que agora é até R$500 mil, ele toma o financiamento para pagar em 30 anos. Então, ele não precisa dar... A entrada, inclusive, é muito pequena, ele parcela praticamente todo o valor. No ato da assinatura da escritura, ele teria que pagar, se for 2%, num financiamento até R$500 mil, ele vai pagar R$10 mil de ITBI, mais R$3.500 de escritura, mais R$1.700 de registro do imóvel. Então, ele vai ter que desembolsar para fazer um empréstimo de 30 anos em torno de R$16 mil. Quer dizer, é uma coisa um pouco incompatível com... Então, é nesse sentido que a gente está colocando essas questões. Aqueles que tiverem financiamento e que financiarem o todo do imóvel, eles não podem... não tem, talvez nem tenham condições, né, de pagar o ITBI nessas proporções, porque além do ITBI, nós temos a escritura, a CISA, que é nesse caso, em torno de R$3 mil, mais o registro do imóvel, que é mais R$1.700. É essa a questão. Obrigado, vereador Arthur. Então, pode contar conosco nessa empreitada. Uma parte, vereador. Sintonia. Pois não, nobre vereador. Eu vou nessa linha também, vou dizer uma coisa. Eu estou muito triste com a administração, inclusive, da Coab, que tem muitos contratos estancados de pessoas, de mutuários que já quitou a tua casa há muito tempo e que amanhã ou depois, para fazer essa transferência, vai ter que pagar o ITBI com aumento, entendeu? Coisa que ele já poderia ter feito há 6 anos atrás e está lá, por culpa de um desentendimento entre a Coab e a Caixa, os mutuários que estão pagando o pato. Então, a gente tem que analisar bem, porque isso vai cair às custas dos mutuários. Obrigado, vereador Zé Carlos. E eu sou solidário, a postura também de solidariedade em repensar a posição e ficar do lado da população mais necessitada, né? Nós temos sempre que representar o segmento excluído socialmente. Senhor presidente, feito essas primeiras considerações, o segundo assunto que eu quero falar primeiro, parabenizar o vereador Luiz Henrique Cirilo pelos projetos que foram trazidos para essa casa, que eu tive a oportunidade de acompanhá-los. Não há dúvida alguma, vereador Dr. Cirilo, da importância desses projetos a Vossa Excelência, que agora leis que facilitam a nossa fiscalização, a fiscalização da população. Então, são instrumentos extremamente importantes
e que vão ajudar a cidade de Campinas, mas não só a cidade de Campinas. Eu espero que sejam, com essas leis, que esses projetos também sejam reproduzidos em outras casas, para que nós tenhamos, então, uma sociedade e contas e gestões transparentes, onde o cidadão possa acompanhar os gastos de quem está com a responsabilidade de gerenciar recursos que é da própria população. Então, eles são extremamente importantes e são projetos que fazem uma enorme diferença. Por isso que eu parabenizo todas essas atividades que Vossa Excelência, todos esses projetos que Vossa Excelência trouxe para o seu mandato, sem dúvida alguma, trazendo uma enorme diferença para a cidade de Campinas. Pois não, nobre vereador, doutor Cirilo. Vereador, eu agradeço a parte. E eu fiz questão de citar o nome do senhor no momento da minha fala, porque o senhor foi um vereador que fez diferença naquele momento. No momento que eu discuti o projeto de lei da ficha limpa, era um momento conturbado da cidade, mas o senhor sempre se posicionou de uma maneira muito retilínea, muito correta, a exemplo de outros vereadores, mas o senhor se posicionou. Foi um momento muito delicado aquele, e eu tive o apoio incondicional do senhor. Então, isso tudo contribui. E, posteriormente, acho que logo em seguida, o senhor apresenta um projeto também da ficha limpa das empresas, para que pudessem operar no município de Campinas, para que pudessem trabalhar. Empresas com CNPJs com restrições ficariam na Anhanguera. Eu estou apenas dando um sentido, porque hoje Campinas ultrapassa a Anhanguera Bandeirantes, mas ficaria fora do perímetro do município, não deveriam entrar. Então, um projeto dessa grandeza precisa, assim, melhor ser explorado, melhor tratado, para que a gente possa também, a exemplo dessas leis às quais o senhor se referiu, que foi a ficha limpa e a transparência dos gastos públicos, termos projetos que o senhor tem a capacitação de assinar projetos semelhantes aos quais eu citei. Eu agradeço sua fala e enaltece bastante o seu depoimento, todo esse trabalho que eu procuro fazer. Muito obrigado. Eu peço que suspenda o tempo do vereador professor Alberto, apenas por motivos técnicos, para ver se o som está saindo na televisão. Voltou o som. Apenas para informar, então, porque estava sem som, problema da NET, da central da NET. Então, vereador professor Alberto, Vossa Excelência tem Se o senhor quiser me dar mais os 10 minutos, eu aceito também, porque se esse for um problema da NET, então eu tenho o direito. Regimentalmente, nós estamos falando para o plenário e não para a população. Desculpe a falha para a população, para os telespectadores, mas Vossa Excelência tem mais 2 minutos e meio. Tá certo. Obrigado, senhor presidente. E, finalmente, eu queria parabenizar a fala do vereador Paulo Búfalo e também do senhor presidente Thiago Ferrari sobre a educação. E eu proporia, senhor presidente, nobre vereador Paulo Búfalo, que nós convidássemos esses membros da FEAC para vir aqui na casa, através da nossa Comissão da Educação, para falar sobre esses números. O que está acontecendo com a cidade de Campinas, com o Estado de São Paulo, com o país, que as pessoas... nós já havíamos apontado isso como professor, eu sempre usei essa tribuna e disse que nós estamos criando gerações de copistas, mas não de pessoas críticas, pessoas que leem e entendem o que está escrito. E isso é lamentável e alguém tem que se responsabilizar sobre isso. Não basta apontarmos que há um número enorme de analfabetos ou pessoas apenas alfabetos funcionais. Não basta apenas apresentar esses números, como nós estamos observando. Pessoas, inclusive, do governo, que está há 25 anos no estado de São Paulo, né, apresentando os números. Sim, e daí? Esses números servem para quê? Apenas para nós identificarmos o que todo mundo já sabe, que as pessoas não estão saindo plenamente alfabetizadas do processo escolar? Isso nós já sabemos, mas é gritante quando a gente observa que uma cidade como Campinas chega a 30% essa situação. Isso é assustador. Eu solicito os vereadores membros da Comissão de Educação
e proporia que trouxesse esse grupo do Todos pela Educação, FEAC e outra equipe, que apresentaram que 30% da população é analfabeta parcialmente aqui na cidade de Campinas. Eu acho que seria bom nós fomentarmos esse debate e, como bem lembrou o nobre vereador Paulo Búfalo, nós precisamos apresentar respostas estruturais e não apenas tentar remediar, né? E esse é o grande problema do Brasil. Se apresenta apenas remedinhos, paliativos e não entram com toda a dedicação para apresentar uma resposta frente a essa tragédia da educação no país. Os jornais Destaque e também o Metro trouxeram essas informações, mas eu acho que seria importante para toda a nossa cidade que nós trouxéssemos e fomentássemos o debate nessa casa. E encerrando, eu acho que seria bom a população vir aqui na próxima sessão, porque o assunto é sobre aumento de imposto. Então seria importante a população se manifestar e vir para casa para acompanhar o trabalho dos vereadores. Muito boa noite a todos.